Bem, já estamos aqui na tela do computador no ambiente de gabinete. E basicamente, em termos de tarefas, o gabinete dispõe de 4 tarefas para cumprir. Minutar ato, minutar sentença, minutar urgente, e ainda há uma outra que não está disposta, que é minutar inicial, mas de qualquer forma, esse é o ambiente real do gabinete. E basicamente o minutar ato judicial é aquele que concentra o maior número de processos. Um exemplo de uma vara de fazenda pública pode realmente haver casos em que aqui existam 800 processos conclusos ou 2.000 processos conclusos e necessita realmente de uma organização. Qual é a dica que eu dou para a organização? Olha, a organização de gabinete ela é muito pessoal. É a sua necessidade quem vai dizer qual a melhor forma de organizar o gabinete. Particularmente, eu utilizo etiquetas. E para tal, eu organizo as etiquetas, como no meu ambiente trabalham mais de um assessor, então eu uso a etiqueta com o meu nome e com o nome da colega de trabalho, que permite que a gente possa separar os processos um e outro. Mas isso é muito livre. Num caso onde há apenas um assessor, ou que o juiz possa trabalhar de forma organizada, ele pode escolher, por exemplo, a criação de etiquetas mistas, por tarefa, por situação do processo, por assunto a tratar no processo. E essa é uma forma de organização muito eficiente para ambientes onde consta um número muito grande de processos. Nós vamos dar um exemplo aqui, numa simulação dessa unidade judiciária, que ela cria etiquetas, o gabinete cria etiquetas, como por exemplo aqui, por tipo de ação. Por tipo de ação. Ela cria etiquetas por momento processual. Etiquetas por assuntos a analisar no processo. Momento processual. Assunto, saúde. Momento processual. Momento. Essa é uma forma de controle. Mas você me diz, mas como eu separar esses processos para que eles fiquem elencados agrupados, melhor dizendo, em um local onde eu possa minutar em lote? Essa organização se dá dessa forma. Você cria a etiqueta conforme a sua necessidade, como eu acabei de falar, e favorita essa etiqueta. No caso aqui, suponhamos que você tenha processos para julgar embargos. Você criou a etiqueta julgar embargos. Você tem processos para determinar apenas a impugnação à contestação. Então você cria uma etiqueta impugnar a contestação. E favorita essa etiqueta. Clicando nessa estrelinha, ela vai ficar amarela. Então toda a etiqueta sua que você favoritar, ela passa a compor o seu campo minutar tarefas. Então, no seu campo minutar tarefas, virão apenas as etiquetas que você favoritou. E elas serão exibidas na lista para que você possa fazer o trabalho em lote. No meu caso particular, eu tenho etiquetas com meu nome, onde eu reúno processos com variadas formas de despacho. Tenho etiquetas específicas como penhora online, solicitar, onde eu agrupo os processos que estão nessa mesma condição para fazer a penhora. Tenho etiqueta penhora online solicitadas, onde eu agrupo os processos que já foram solicitados enquanto aguarda a resposta do Banco Central. E quando há essa resposta, eu atribuo em lote a minuta cabível. Eu tenho diversas outras etiquetas, mas para o meu ambiente de trabalho de forma organizada, eu etiqueto os processos, de modo que, ao listar, ao desejar, minutar em lote, por exemplo, as penhoras que já foram solicitadas, basta que eu as escolha a partir da etiqueta e no meu ambiente de minhas tarefas, não mais no ambiente global de tarefas, porque aqui tem um universo de 40 processos variados, com despacho e decisões variáveis. Mas aqui estarão apenas o que eu favoritei. E nos meus favoritos eu tenho
10 iminutados, nesse universo de 40 eu tenho 11, e desses 11 o sistema vai me mostrar quais aqueles que estão com a etiqueta que me permitem trabalhar, por exemplo, em lote. Nesse universo de 11 processos, eu tenho 5 processos que eu já posso minutá-los em lote. Isso é uma forma de organizar. No exemplo dessa unidade judiciária, na medida em que forem favoritadas as etiquetas, os processos dessa etiqueta passarão para essa opção e gerará uma informação idêntica a essa. Os processos que forem etiquetados, por exemplo, como saúde, serão listados um a um no campo saúde, permitindo então que seja feito um despacho em lote. O despacho em lote já foi objeto de outro tutorial, mas também é muito simples. Escolhido o processo, você pode filtrá-los e lançar o tipo de minuta. E como você faz esse filtro? Por exemplo, pela etiqueta que você criou. Se você cria uma etiqueta como saúde, ou então impugnação, você criou essa etiqueta impugnação. Aqui já estarão a lista de todos os processos que estão etiquetados como impugnação. Então você vai pesquisar a impugnação e será listado apenas os processos que estão com essa etiqueta impugnação, permitindo então que você lance a minuta em lote. No exemplo prático aqui, eu usei uma etiqueta penhora. Penhora online solicitadas. O sistema disse que tem 5 processos. Eu clico nos 5 processos e ele então será exibido para mim. Já sei que são esses 5 processos, já sei qual é a minuta que eu vou utilizar, então minutar em lote. O procedimento é muito simples e essa é a organização. Então, basicamente, o que fazer para organizar o seu ambiente com 2.000, 1.500, 3.000 processos? Primeiro, cria-se etiquetas relacionadas ao que você deseja fazer. Cria-se etiquetas pela tarefa, suponhamos, despacho inicial, é uma etiqueta. A impugnação é outra etiqueta. Ou pelo assunto. Separar todos os processos que digam respeito à cirurgia, área de fazenda pública, ou medicamentos. E você terá, após a criação dessas etiquetas, fazer o procedimento de favoritar e elas passarão a compor esse ambiente de minhas tarefas. E no seu dia a dia, você trabalhará basicamente com as suas tarefas. Quando você fizer esse ato, essa organização de favoritar todas as etiquetas e colocar essas etiquetas em cada processo que você vai trabalhar, o seu ambiente de trabalho passa a ser basicamente esse aqui. Porque aqui só irão ficar processos novos ou processos sem etiqueta. Haverá situações em que você, na sua tarefa geral, você clicará no seu universo de tarefas de minutar atos e ele irá exibir todos os processos que estão nessa tarefa com as suas respectivas etiquetas, podendo haver processos sem etiquetas e com outras etiquetas que não guardam relação com você, porque não é a sua organização, mas cabe a você então, nesses casos particulares, etiquetar cada processo com a respectiva situação para permitir que você possa trazer esses processos para minhas tarefas e trabalhá-los no dia a dia. Então essa é a melhor forma que eu encontro para organizar um gabinete a partir de tarefas, separando por etiquetas e associando as etiquetas, vinculando as etiquetas aos processos e favoritando essa etiqueta para que os processos possam vir para essa função e você trabalhar exatamente nela. Essa regra é a mesma que se aplica para o ambiente de cartório, no exemplo do servidor que deseja trabalhar com dígito. Ora, a organização é particular.
a organização se dá com etiquetas. Se o servidor deseja trabalhar com etiquetas de dígito, então ele cria a etiqueta a partir do dígito. Aqui, ó, tem centenas, né? No exemplo aqui tem centenas de etiquetas. Porém, ó, dígito, dígito, dígito. Porém, como a etiqueta é algo particular, a melhor forma, no meu entender, de organizar uma etiqueta, ao invés de ser por dígito, ser pelo nome do servidor, que vai tratar o dígito. Porque a etiqueta está vinculada ao processo que ele dá o tratamento. Então, a melhor forma de organizar isso seria pelo nome do servidor. Isso é uma sugestão. É livre, mas o servidor faz da melhor maneira possível. No caso aqui, temos, por exemplo, uma etiqueta que está com o nome da servidora e os dígitos que ela trabalha. Essa etiqueta essa servidora criou para a organização dela e favoritou essa etiqueta. Então, no dia a dia, todo o processo que diga respeito a essa servidora estará no ambiente minha tarefa dela, em todas as tarefas que tiverem processos relacionados aos dígitos 0, 1 e 2, ele estará visível para que essa servidora trabalhe, porque ela favoritou o processo. Então, todos os processos que tiverem com uma etiqueta de favoritismo, ele será exibido. No caso, como eu favoritei processos ímpares com meu nome, todos os processos ímpares em todas as tarefas que tiverem uma etiqueta com meu nome irão aparecer. Veja. Então, para o cartório, a melhor maneira de organizar é criando uma etiqueta com o nome do servidor e os dígitos que ele trabalha, favoritando essa etiqueta, e sempre que entrar um processo que seja do dígito desse servidor, ele aplica a etiqueta no processo em definitivo, de modo que um servidor não deve retirar a etiqueta do outro servidor e um ambiente não deve mexer nas etiquetas do outro ambiente. Por exemplo, o ambiente de cartório não deve mexer no ambiente de gabinete, porque as etiquetas de cada um são feitas por cada servidor para o seu controle pessoal. E os processos tramitarão normalmente entre gabinete e cartório, levando as etiquetas. E aqui eu vou dar um exemplo prático. Eu estou no ambiente de cartório e esse processo tem a etiqueta que eu criei para associar esse processo ímpar a mim, filtrar esse processo ímpar para mim, para que ele fique disponível aqui. E da mesma forma o cartório, essa servidora que trabalha com processos 3, 4 e 5, também filtrou essa etiqueta, para quando esse processo voltar para o gabinete, fique visível para ela. Então eu não vou tirar nunca a etiqueta dela. E ela também nunca vai tirar a minha etiqueta, para que esses processos circulem entre gabinete e cartório sem as etiquetas e cada um recebendo o processo na sua funcionalidade minhas tarefas por ele estar etiquetado e favoritado. É assim que funciona a organização com etiquetas. Então, para cartório, tanto como gabinete, é livre a criação de etiquetas dentro do sistema que o cartório adotar. Se você quer trabalhar por dígito, perfeito. A recomendação que eu faço apenas é que ponha o seu nome e os dígitos que você trabalha. E assim todos os servidores. Maria, dígito 0, 1, 2, José, dígito 7, 8, 9, Antônio, dígito tal. E cada um favorite a sua etiqueta, para que toda vez que o processo sair do gabinete e entrar no ambiente de cartório, ele já vá direto para a sua funcionalidade de minutar. E aqui, repito, ele irá exibir
todos os processos que tiverem relacionados com a etiqueta que você fez. E assim eu espero que você tenha concluído, mais ou menos é dessa forma que nós visualizamos uma forma de organizar o ambiente, tanto de gabinete para processos, para organizar processos por matéria, por situação do processo e etc., como cartório por dígitos, e é uma mecânica de se utilizar a partir de etiquetas. E com isso nós encerramos esse tutorial, espero que ele tenha sido útil e qualquer dúvida colocamos-nos à disposição para esclarecer. Até logo!